meio-dia e meia. Música urbana. E seguimos agora por aqui com mais música urbana para você em Curitiba. Sol entre nuvens, marcando 31 graus. E hoje é quarta-feira, dia do quadro Seu Direito. Conteúdo que faz a diferença. Seu Direito. Estamos também com live na nossa fanpage, facebook.com/unifm. Você pode sempre participar e tirar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, é o 9999-0113. Hoje vamos conversar com a advogada, professora também e coordenadora na pós-graduação Lato Sensu no Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da UERJ, mestre e doutora em Direito também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutora Daniele Teixeira. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. A professora Daniele também, ela está aqui em Curitiba em um evento do ESA, da OAB, sobre arquitetura do planejamento sucessório com o lançamento de seu segundo livro e participará então no nosso quadro de entrevistas hoje sobre este tema mesmo, planejamento sucessório. O que é isso? Se você tiver alguma dúvida, já sabe, participe. Bom, professora, primeiramente acho que vamos definir o que é planejamento sucessório, né? Para falar em planejamento sucessório, até porque ele está sendo tão importante hoje, a gente tem que contextualizar a nossa sociedade. Que sociedade é essa que a gente vive? Uma sociedade consumista, imediatista, globalizada, tecnológica, né, e fluida. E esse perfil trouxeram transformações socioeconômicas. E, então, há um descompasso entre o mundo, a sociedade atual, com o direito das sucessões. Então, exatamente essa insuficiência do direito das sucessões nos atender é que busca-se o planejamento sucessório, que pode ter vários instrumentos, mas basicamente é você sair do direito das sucessões, ter interface com outras áreas do direito, como o direito securitário, societário, tributário, para você organizar e ver meios de instrumentos. Certo. E quais são os tipos, quais são os instrumentos possíveis? Então, nós temos vários, depende muito da função e do interesse do planejamento. Falar de morte não é um tabu na nossa sociedade. Nós não temos o costume, da mesma forma, brasileiro não tem costume de fazer testamento, né? Eu digo que é igual assunto de série americana, parece que só se vê na TV. E o nosso sistema legal, nós temos dois tipos de sucessões. A sucessão legítima, que se você não faz nada, a própria lei determina e tem uma ordem, chama ordem vocatória taxativa, e tem a testamentária, onde você pode dispor 50% do seu bem. Se você tem herdeiros necessários, você tem uma limitação de 50%. O que são herdeiros necessários? São os descendentes, os filhos, são os ascendentes, os pais da gente, e são os cônjuges. Sendo que hoje o cônjuge, ele concorre junto com o descendente, com o ascendente, e em terceiro lugar, só o cônjuge. Quando eu falo cônjuge, eu estou falando cônjuge e companheiro, tá bom? E por último, tem um colateral, que esse você pode afastar pelo testamento. Então, o planejamento, você utiliza essa parte que você pode dispor da melhor forma e por vários instrumentos. Depende do objetivo que a pessoa tenta alcançar. Então, o planejamento sucessório ele não é muito usual aqui no Brasil, não é mesmo? Ainda não. Ele está sendo muito, porque o pilar do direito das sucessões é família e propriedade. Aí, o que você vê nessa sociedade atual? Nem se fala mais de direito de família, sim das famílias. Porque com a Constituição de 88, a transformação das famílias foi muito grande. Não só com diversas formas de entidades familiares, não só mais aquela família legal que era permitida, mas pela igualdade entre os filhos, a igualdade entre os cônjuges. Foi uma grande transformação no direito das famílias. E também a propriedade, era outro pilar do direito das sucessões. Os bens hoje, o patrimônio, não se reduz somente a patrimônio imóvel. Você pode ter propriedade sem ser só propriedade imóvel. Você pode ter ações, fundos, aplicar em moedas, em arte, direitos autorais e assim por diante. Você tem várias formas mais fluidas, menos burocrática. Então, o seu patrimônio pode ser composto de diversas formas. E isso vai facilitar muito não só para organizar, para ficar melhor organizado, como também com relação ao tempo? Exato, porque lógico que
qualquer coisa que você faz no tempo pode ter alterações na lei, você tem que fazer ajustes, como o testamento. Sempre vai valer o último testamento. Mas quando você tem vários instrumentos, entre eles seguro de vida, previdência privada, regime de bens, você escolher qual o regime de bens que você quer casar, ter o pacto de nupcial, que é outra insegurança que tem, parece um assunto meio proibido entre as pessoas, né? Tem diversos instrumentos. O testamento é um deles, só mais um deles. Certo. E você, ouvinte, tem alguma dúvida? 9999-0113 é o nosso WhatsApp. Também estamos com live na nossa fanpage. Você pode nos assistir por lá também. Agora, 12h36, já voltamos aqui no quadro Seu Direito a conversar sobre planejamento sucessório. Ela que é professora, mestre e doutora em Direito pela UERJ, professora e coordenadora da pós-graduação, também que está hoje aqui lançando o seu segundo livro na ESA da OAB sobre a arquitetura do planejamento sucessório, a advogada Daniele Teixeira. Voltamos a conversar daqui a pouquinho de novo por aqui, logo depois a gente ouvir Alabama Shakes. Conteúdo que faz a diferença. Seu Direito. Agora, 12h39, voltando a conversar com a advogada doutora Daniele Teixeira, ela que é professora, coordenadora de pós-graduação, pesquisas e ensino do direito da UERJ e também está em Curitiba para o evento do ESA da OAB sobre a arquitetura do planejamento sucessório com o lançamento de seu segundo livro e participando hoje aqui do quadro, explicando mais sobre este tema. Professora, vamos tirar uma dúvida aqui da nossa ouvinte, a Rosângela, final telefone 26, que está ligada aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigada, Rosângela, pela sua participação. Ela pergunta se eu sou filha única e não tenho mais ninguém, pai, mãe, etc., para quem vai meus bens? Para o governo? Ela pergunta. Não, antes do governo, primeiro, ela pode dispor dos bens dela para quem ela quiser. Basta ela fazer um testamento e determinar para quem ela quer deixar.
Segundo, se ela não fizer nada, se ela tiver casos de tios, primos, vão para eles, que são os colaterais, né? E em último caso, se ela não quiser fazer o testamento, não tiver mais ninguém nesse nível, aí sim, no último caso, vai para o Estado. Mas ela tem o que se diz 100% dos bens dela que ela pode deixar para quem ela quiser. No caso daí, então, esses familiares colaterais, primos, Não, tios, eles são não excluídos são pelo excluídos testamento, automaticamente, porque só os certo. herdeiros necessários que não podem ser excluídos. E quais as outras vantagens também se adotar um planejamento sucessório? Bem, primeiro, economia tributária, você pagar menos impostos, evitar discussão, acesso à justiça, para você evitar dilapidação do patrimônio, são algumas das vantagens. Com a transformação das famílias, e aí você também tem que pensar nas empresas, porque as empresas, 85% das empresas nacionais são familiares. E às vezes, em funções de problemas familiares, também é bom você fazer toda essa organicidade. Sim. O planejamento sucessório, às vezes, é importante desconstruir alguns pressupostos negativos que se tem, como se o planejamento fosse para fraudar a legítima, lembrando que a legítima são quando você tem herdeiros necessários, 50% do seu bem são intangíveis, tem que ficar para os herdeiros necessários. E outra coisa que é como se fosse só para grandes fortunas. Não, as grandes fortunas já se organizaram. Na verdade, o meu primeiro livro foi a base da minha tese, chama Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites. E nele eu trago um planejamento para nós todos da sociedade, nós que compomos a sociedade, né? Esse segundo livro eu estou coordenando, eu tenho 4 artigos, mas ele é uma obra com diversos autores. E esse evento é interessante, que são com vários autores, mas é um evento só sobre este livro. É um assunto hoje em dia de muita procura das pessoas por maiores informações. O planejamento sucessório não tem uma fórmula pronta, 2 mais 2 dá 4, porque vão existir sempre variáveis nas circunstâncias, né? Certo. Então, tudo isso torna o assunto muito amplo, né? Amplo, muito amplo, com várias variáveis e, assim, estratégias. Você tem que ir juntando as peças conforme alguns bases, que seria a própria qualificação da pessoa, ela é casada, não é, companheira, tem herdeiros necessários, não tem. Você tem que levantar todo o patrimônio da pessoa, ativo e passivo, inclusive se tem empresas. E, por último, a vontade, a autonomia desse autor da herança. Então, como não tem fórmula, essas variáveis podem aumentar sempre, sempre ele é feito com... eu acho que o nome arquitetura é bem isso mesmo, é projetar cada planejamento sucessório. E sobre essa arquitetura do planejamento sucessório, tema do seu livro, por exemplo, a gente está falando, lógico, em questão monetária, que é o que primeiro se pensa sobre sucessão, né, de herança, mas e com relação a dados na internet, na nuvem, essa herança digital? Tem até 2 ou 3 artigos aqui, porque essa segunda edição saiu com menos de um ano e com mais 10 artigos sobre temas. Ele trata não só de instrumentos do planejamento sucessório, mas ele também traz momentos patológicos que tem que se evitar, que são questões de fraude, nulidade, simulação, desconsideração, e também assuntos correlatos. E nessa hora também, porque é um assunto hoje em dia que a gente não pensa. O que fazer com os dados do nosso celular, né? O que está na nuvem, as nossas mídias, Face, Instagram e assim por diante. Tem 2 cases bem interessantes, um na Alemanha, que aconteceu recentemente. Uma jovem de 16 anos faleceu no metrô sobre uma suspeita que não soube ao certo se era um suicídio ou se foi um acidente. Em função disso, os pais queriam acesso ao Facebook dela para ver se tinha algum momento que ela botava algum questionamento, alguma vontade assim de morrer, e o Face negou, e a justiça forçou até que eles foram obrigados a entregar, e entregaram tudo num pendrive condensado, mais de 14 mil laudas. E aí veio a justiça de novo e dizendo que eles tinham que entregar de uma forma que fosse fácil deles circularem, não só através de um pendrive, de uma forma que dificultasse o acesso.
Tem um outro caso também interessante de uma americana que a mãe entrava no site dela, na Face dela, para matar a saudade, reviver, e o Face foi e bloqueou. Hoje em dia você tem opções, mas o importante é pensar que destino nós queremos dar a essas informações, né? É possível então, também. assim, você já pensou em fazer um testamento? Você já pensou em fazer um testamento dos seus dados digitais? Quem que você quer ter acesso? Você vai botar num backup, dar sua senha ou não? Hoje em dia, alguns aplicativos já têm as suas regras para essa questão. Você pode fazer um memorial da sua página. Então, é uma coisa bem interessante. Tem que se ver quando se tem questão patrimonial, quando são blogs, que é a imagem da pessoa, mas que tem todo questões patrimoniais envolvidas, patrocínios e assim por diante, é de uma visão. E quando você tem só questões existenciais, é de outra. Você gostaria que seus filhos ou seus pais tivessem acesso a todas as suas mensagens de WhatsApp, suas fotos? Então, Interessante são coisas a se isso, pensar. pouco falado, né? Exato. Como que deve ser feito esse planejamento sucessório em geral, tanto na parte de mídia, de internet, herança digital, quanto também a patrimonial? Todos os outros instrumentos. Você tem que procurar um advogado e às vezes tem que se trabalhar com outras áreas, né, com uma questão de contabilidade para fazer um levantamento da parte das empresas. Como eu falei, tem várias faces do direito, começar com um tributarista, com um societário, para ver, dependendo da complexidade do patrimônio, você tem que abraçar e envolver mais especialistas do tema, né? Mas tem que ser tudo composto também com a vontade do que ele pode, por lei, permitido, porque tem dois limites, que é o limite da lei, da legítima, quando se tem herdeiros necessários, e outra coisa é que não é permitido no Brasil você fazer pactos antinupciais com efeitos sucessórios. E você não pode, em Como vida, assim? você não pode determinar, escolher um regime e dizer, em questões de morte, eu quero que meu bem vá para tal pessoa, entendeu? Você só trata em questões de vida. E tem uma coisa que é muito contraditória, por exemplo, quem escolhe casar com um regime de separação total de bens, então nunca vai ter comunicabilidade, mas isso só em vida. Então, se você quiser se divorciar hoje e viver esse regime, você não comunica. Mas se você morrer, mesmo que você tenha um pacto antinupcial com este regime, porque se você não faz regime nenhum, é o da comunhão parcial de bens. Entendi. Que é um regime diferente. Mas o de separação são dois adultos dizendo, não queremos comunicar nosso patrimônio. Aí vem a lei, desde 2002, desde o Código Civil, e diz, olha, isso para o caso de vida, mas se for de morte, vai sim comunicar. Então, muitas vezes chega um cliente achando que a sua filha única é sua única herdeira, e não é. Por quê? A sua companheira, mesmo que seja no regime de separação total de bens, ela vai herdar junto com a sua filha. Aí tem alguns meios que você pode fazer para diminuir essa parte, mas é importante as pessoas saberem. Na verdade, hoje em dia, a gente tem que começar a pensar, e se eu morrer? Muitas pessoas hoje em dia, os casamentos, têm 2, 3 casamentos. Aí tem filhos de um primeiro casamento, como fazer, e normalmente essa orientação só vem bater na porta do advogado quando já é a segunda núpcias. E aí querem se organizar um pouco mais. E daí tem que organizar bastante, né? Até porque é bem comum hoje em dia também essas os questões. casamentos... E até na mídia, né, com celebridades, sempre ocorrem essas questões também, por questão de filhos de outros casamentos também, e é interessante. E outro ponto muito delicado atualmente é quando se determina que a pessoa é um companheiro ou um simples namoro, porque a gente sabe quando acaba. Mas às vezes é muito difícil determinar o que é, aí já tem os contratos de namoro, se tem validade ou não, mas é muito difícil determinar enquanto é um namoro e o início de uma união estável, que aí já tem questão de regime de bens, assim por diante. Porque pode ser um companheiro morando em casa separada ou um namorado morando junto, tem vários também conceitos com relação a isso. Daí a importância. Bom, e no seu livro, então, com licença, posso mostrar aqui na câmera? Pode. O livro, então, Arquitetura do Planejamento Sucessório, da professora doutora Daniele Chaves Teixeira, que vai ser lançado hoje, então, na UAB. Eu coordeno esse livro, eu tenho alguns artigos, mas ele é com vários autores. Vai ser o lançamento hoje lá na ESA. Quem quiser, acho que ainda pode correr lá para se inscrever.
na ESA aqui na OAB, e vai ser o lançamento em um evento só com autores do livro. Bacana, então, aproveitando, mostrar o livro, logicamente, não é mesmo? Muito obrigada. Tá aí, Arquitetura, então, do Planejamento Sucessório, da professora doutora Daniele Xavier Teixeira, mestre e doutora em Direito pela UERJ, professora e coordenadora da pós-graduação Lato Sensu, no Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino de Direito da UERJ, e que estará hoje, a partir das 7 horas da noite. Não, agora às 13 horas já começa. Às 13 horas, eu entendi. 13 horas. Aí tem o lançamento e tem a parte da noite. São em 2 turnos. Então, a partir de agora, aqui no ESA da OAB, sobre Arquitetura do Planejamento Sucessório, eu quero agradecer muito, então, a sua presença hoje aqui no estúdio da UniFM, aproveitando que está em Curitiba. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha e uma ótima tarde. Parabéns pelo lançamento. Muito obrigada. E agora 12:51. E aqui no Música Urbana, ficamos agora ao som de Thousand Foot Crush. A strange type of chemistry that you've become.